Elias, o profeta que nunca morreu. Que jornada Elias teve! O velho profeta emergiu como o homem de Deus, sendo treinado em Querite, moldado e refinado em Sarepta, usado magnificamente no Monte Carmelo, poderosamente ungido para ficar diante do rei Acabe em várias ocasiões, e finalmente dado a companhia de seu amigo Eliseu. Elias parecia ter atingido o auge das experiências da vida, heroicamente quase além da crença, ainda assim humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar tudo isso. Estava prestes a evitar a morte. A foice sombria da ceifadora o perderia completamente. A partida imortal de Elias o coloca na categoria extremamente rara de partidas sem morte. Apenas 2 pessoas na história registrada deixaram o planeta sem passar pelas mandíbulas da morte, de acordo com o registro sagrado. Apenas 2 pessoas foram imediatamente conduzidas desta terra diretamente à presença de Deus. A primeira foi Enoque. Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Depois de gerar a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. A segunda foi Elias. Aqueles crentes que estiverem vivos na terra no momento do retorno de Cristo serão os últimos a experimentar esse tipo de partida. Não sabemos a data exata ou a hora, mas sabemos disso. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar por seu povo serão poupados da morte. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve com confiança. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. Ouça, eu lhes conto um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade. Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi devorada pela vitória. O aspecto notável da história de Elias é que ele sabia que seria levado ao céu sem morrer. Como resultado, ele nos fornece um exemplo adequado de como devemos viver em antecipação ao retorno de Cristo. Do contexto, é óbvio que Deus deu a Elias informações sobre sua partida final com antecedência. Embora nunca nos seja dito quando ou como ele fez isso, como veremos, Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o amigo próximo e sucessor divinamente designado do velho profeta. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como num sopro, num momento ventoso, num tipo de movimento abrangente. Elias seria arrebatado e, naquele instante, desapareceria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas havia dito a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desdobrando. 2 Reis, capítulo 2, versículos 2 ao 6. Elias disse a Eliseu: fica aqui, peço-te, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor e pela tua própria vida não te deixarei. Então eles desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor levará hoje o teu mestre de sobre a tua cabeça? Ele respondeu: sim, eu sei.
calai-vos. Eliseu assegurou a filhos dos profetas que aquele era o dia em que Elias seria levado embora. Mas por que ele disse aos jovens que precisavam ficar quietos? Alguns acreditam que ele fez isso para evitar perturbar Elias com suas perguntas e toda a conversa natural e diálogo que seguiriam após a incrível informação que o profeta idoso estava compartilhando. Eliseu reconheceu que Elias estava imerso em um período único de reflexão e precisava de paz e silêncio. Quantas vezes você ouviu dizer que, quando uma pessoa morre, toda a sua vida passa diante dos olhos? Eliseu, o amigo próximo e o jovem profeta a quem ele passaria o manto de autoridade, reconheceu a importância de tirar um tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Como resultado, Eliseu efetivamente diz: sem perguntas, por favor, vocês precisam ficar em silêncio. Deem a Elias algum tempo para pensar e refletir. Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel depois de atravessarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, este foi o ponto em que ainda estavam seguros, prestes a iniciar a invasão em território inimigo. A próxima parada para Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Foi onde Abraão construiu um altar e onde frequentemente se encontrava com o Senhor. Gênesis 12, 8. Dali, ele seguiu em direção às colinas a leste de Betel e armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Lá, construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Durante seus momentos de busca e luta, bem como dedicação e preparação, o patriarca frequentemente retornava a Betel, onde havia primeiro adorado e comungado com Deus. Finalmente, Elias foi ao Jordão, um lugar de morte, não apenas morte física, mas também morte do eu interior. Ali, Elias recordou os dias em que havia entregado a força de sua própria carne e morrido para seus próprios desejos e planos. Ao longo dos anos, esse determinado homem de Tisbe aprendeu a depender de seu Deus em vez de si mesmo. Ele aprendeu a andar na força do Senhor, não na sua própria. Aprendeu a se submeter, esperar e obedecer. Tal autonegação não é algo que venha naturalmente. É uma virtude aprendida, incentivada por poucos e exemplificada por ainda menos. 2 Reis, capítulo 2, versículos 7 a 11. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam de longe. E também eles dois pararam junto ao Jordão. E Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim porção dobrada de teu espírito. E disse Elias: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Este milagre é semelhante ao que ocorreu séculos atrás, quando Deus miraculosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem a pé em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se separaram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Então, Elias se volta para seus amigos e pergunta o que pode fazer por eles antes de ir, antes que o Senhor o leve desta terra. Observe o pedido imediato de Eliseu. Este é um homem que tem grandes ideias e não tem medo de compartilhá-las. Elias, você realizou alguns milagres incríveis em sua vida, ele diz. Mas eu gostaria de uma dose dupla do seu espírito para ter o dobro do poder. Que pedido maravilhoso! Não tenha medo de pedir a Deus coisas grandes, Ele quer nos dar muito. Peça, ele diz. No entanto, muitos cristãos têm uma mentalidade muito limitada.
Seria sábio aprender sobre visão a partir do companheiro fiel de Elias, até mesmo Elias, com todas as coisas grandiosas que ele pediu a Deus. Lembre-se, este é o homem que chamou fogo do céu. Fica surpreso aqui. Isso é difícil, ele admite a Eliseu. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, então o que você pedir será seu. Não será se você não vir. Você pode ter certeza de que Eliseu estava determinado naquele momento a não deixar Elias fora de sua vista, mas ele não teve muito tempo para sentar e observar. Aconteceu sem mais delongas. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu e os separou. Elias foi levado por um redemoinho para o céu. Isso é fantástico! Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas os dois amigos íntimos, caminhando e conversando juntos. Isso deve ter sido um momento fantástico. A Bíblia diz que assim mesmo, num instante, ele foi para o céu num redemoinho. Quando Eliseu viu os carros, ele exclamou em admiração e reverência. O coração dele devia estar pulsando de emoção. Garganta, sua adrenalina deve ter disparado. Então, a um som de sibilo, o redemoinho soprou forte contra a túnica, cabelos e barba de Elias, e ele desapareceu. Momento incrível. Cumprimento do manto de poder. 2 Reis capítulo 2, versículos 12 a 15. E Eliseu o viu e clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. E pegou nas suas vestes e rasgou-as em duas partes. Pegou também na capa de Elias, que caíra de sobre ele, e voltou e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que caíra sobre ele, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E ferindo nas águas, elas se dividiram de uma para outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele, em terra. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor de repente. Elias, o profeta do poder, se foi. Eliseu, profeta do poder em dobro, está aqui, preparado e prestes a ser grandemente usado por seu Deus. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo claro. Deus sempre tem um plano de contingência. Considere isso. Ele sempre teve homens e mulheres em todas as eras para dar continuidade ao seu trabalho. Ao longo das eras, Deus nunca ficou frustrado, se perguntando o que seus filhos fariam agora que ele se foi. Nosso Deus Criador é todo-poderoso. Ele nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou surpreso e atordoado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, relembrando as palavras de Elias. Ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético dali em diante. O plano de Deus nunca vacilou. Sai Elias, entra Eliseu. Não podemos deixar de imaginar se Eliseu não estudou aquele antigo manto nos anos seguintes, relembrando aqueles dias gloriosos quando seu mentor e amigo permaneceu sozinho, representando a presença de Deus e proclamando a mensagem de Deus. A memória do mais velho Elias, um homem de heroísmo e humildade, serviu para fortalecer o mais jovem Eliseu, a quem Deus destinava a usar ainda mais poderosamente. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. É um legado de sabedoria, fé e inspiração que tem moldado a história da humanidade. Esperamos que essa viagem tenha enriquecido sua compreensão e apreciação das narrativas bíblicas. Não se esqueça de dizer o que achou do vídeo.
Deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal para continuarmos levando o Evangelho a mais pessoas. Até o próximo vídeo.